Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Que Investe, dando sequência aqui dos nossos vídeos de análise de estudo final de semana, fazendo referência aí a essa semana de outubro, de dia 5 a dia 9 de outubro. Eu vou compartilhando aqui com vocês aqui algumas análises educacionais dentro que eu consigo enxergar de possibilidade de eu estar fazendo alguns trades nessa semana agora de outubro. Então, mais um papel que me chama a atenção aqui pelo gráfico semanal é o RANI 3, né, o Irani, que está dentro de uma perspectiva de um viés de alta, pelo fato da perna de impulsão, perna de correção, e aqui me deixando a bandeirazinha, tem um mastro, bandeira, só que bem próximo tem uma região de resistência, no qual tem aí umas faixas bastante interessantes como resistência pelo gráfico semanal, mas ainda estou nessa perspectiva ainda que o papel está no movimento de alta, no viés de alta. Se eu for dar uma olhadinha, deixa eu só ajustar aqui, vou considerar aqui essas regiões aqui como regiões importantes de resistência, que é pelo gráfico semanal. E aí eu tenho resistências importantes pelo gráfico semanal em R$ 5,60 e R$ 6,30. Seria aí as próximas faixas de resistência em RANI 3 pelo gráfico semanal. Ok? Então o preço tende a tentar testar essas zonas aqui e ter dificuldade de passar. Se eu for dar uma olhadinha em relação às minhas médias pelo gráfico semanal, eu tenho aqui tanto a minha média 9, ainda por baixo do preço, a média 20 e a média 200 por baixo do preço. E aqui, essa semana está deixando o quê? Está deixando um padrão de PC de compra, ou seja, um setup de PC de compra e até mesmo um setup também, por coincidência, um setup 9.3 também de compra. Então, eu tenho dois setups configurados pelo gráfico semanal. E RANI 3, que é o PC de compra, que é justamente aqui a correção na média 20 ou média 21, depende de quem gosta de utilizar. Eu prefiro a média 20, enfim, aritmética. E o setup 9.3 de compra, que é a correção na média 9 exponencial. Então eu tenho dois setups, eu tenho uma confluência de setups pelo gráfico semanal que traz aí lógico, isso dentro de um cenário projetado, certo? Um cenário teórico, hipotético. E aí existe essa expectativa que o preço nas próximas semanas ele tende a vir a dar a continuação desse movimento aqui para cima, mas tendo em vista que eu tenho essas faixas de resistência pelo gráfico semanal. Se eu der uma olhadinha no gráfico diário, vou botar aqui para o gráfico limpo e trazer para o gráfico diário, então aquele movimento que eu mostrei para vocês, né? Apenas de impulsão e aí a minha bandeirazinha do gráfico semanal. Então é esse movimento aqui, ó, aquele movimento lá que eu mostrei para vocês no gráfico semanal, é esse aqui, ó. Esse aqui é a perna de impulsão, deixar limpo aqui, perna de impulsão, e aí eu tenho a minha bandeira aqui pelo gráfico diário. Acabou se tornando um canal aí, certo? E aí, num pregão de quinta-feira, fez essa linda barra que fechou acima da minha linha superior da minha bandeira, fechou acima, um volume financeiro acima da média, chamando a atenção. E aí no pregão de sexta-feira deixou aqui um candle negativo, ao contrário, bem parecido com o Trend 3 que eu compartilhei com vocês em um vídeo anterior, bem parecido ali, ou seja, uma configuração do setup de barra ignorada, está bem parecido também. Esse está bem mais relevante porque fechou acima de uma região de resistência dentro de um canal de baixa. E aí traz esse viés dentro de um cenário teórico de continuação do movimento. Então a gente pode ver que pelo gráfico diário, pelo gráfico semanal, a gente viu que a região dos 5,60 estava bem próxima ali dos candles, a questão de faixa de preço. Então pelo gráfico semanal parecia uma região
difícil de percorrer, talvez uma relação de risco-ganho não muito interessante. Já no gráfico diário, consegue ver que essa relação de risco-ganho é até bem satisfatória. Como assim, Arias? Se eu colocar aqui minha projeção de risco, no qual minha entrada vai ser ali nos R$ 5,07, né, que é 1 centavo acima da máxima. A máxima foi 5,06, a minha entrada 5,07. Fazendo uma gestão de risco 2-1, a minha saída fica um pouco abaixo da mínima, que está ali por volta dos R$ 4,87. Então eu coloco ali um stop em R$ 4,86 ou 85, 2 centavos abaixo. Enfim, então eu tenho uma relação de 22 centavos de risco para buscar 44 centavos de ganho. E aí, nessa relação aqui, a gente pode ver que o meu alvo final está abaixo da região de resistência do gráfico semanal, que é justamente aqui esse topo atual aqui no gráfico diário, que é um topo mais relevante do gráfico diário. Então a gente pode ver que a minha saída final está abaixo da região de resistência aqui no gráfico semanal. Então eu tenho um espaço para realização de lucro. Então isso é interessante em Rami Trader, apesar que no gráfico semanal tem resistências bem próximas, já no gráfico diário, pela questão desse setup da barra ignorada, faz com que o meu stop seja menor. Logicamente, o meu alvo de ganho é menor, mas dentro de um espaço que dá para realizar lucro, né? Se eu fosse levar em consideração, de fato, o movimento técnico, ou seja, o ponto de stop é aqui, o stop técnico, a entrada continua aqui na superação dos R$ 5,07, só que aí a minha relação de risco-ganho, a gente pode ver que é maior o meu risco, e aí o meu ganho tem que ser 2 vezes o meu risco, ou seja, ele vai passar dos R$ 5,60 e chegar até mesmo lá nos R$ 6,30, que é justamente aqui, deixa eu mostrar para vocês, que seria justamente esse movimento aqui. Então, se eu considerar o stop técnico, meu stop nesse fundo, entrada aqui, fazendo a projeção 2-1, então a minha saída final ficaria aqui bem próximo dos R$ 6,29, R$ 6,30, que aí eu teria justamente aquelas dificuldades do gráfico semanal, que essa memória de preço aqui de resistência dos 5,60 e depois lá nos 6,30. Então a gente pode ver que a realização de lucro aqui ela vai ser um pouco mais dificultosa dentro dessa configuração aqui do que se eu levar em consideração esse ponto de entrada aqui, esse stop pelo setup da barra ignorada. Então eu tenho um ponto de entrada, meu stop, realização de lucro, certo? Abaixo da minha região de resistência no gráfico semanal. Então eu tenho um espaço de realização de lucro aí que seria bastante interessante. Lógico, isso aqui é dentro de um cenário teórico, certo, pessoal? Sempre reforço isso aqui, são movimentos, projeções de movimento dentro de um cenário teórico. O mercado ele é soberano e simplesmente na segunda-feira ele abre um candle aqui para baixo e em seguida faça um movimento perdendo aqui essa região desses fundos aqui e caracteriza o que? Um movimento de continuação de queda. Então eu tenho um movimento de perna de impulsão, perna de correção, e aqui poderia ser o que? Uma perna de correção e a continuação do movimento de baixa. Então o mercado é soberano, ele pode fazer o que ele quiser. Então a gente tem esse fator predominante dentro do mercado de ações. Certo, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. E fiquem atentos que eu vou estar liberando mais alguns vídeos aqui ainda ao decorrer do dia de hoje.